Esse conteúdo integra as ações da edição 2020 do Programa Vocacional da Secretaria Municipal de Cultura, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. Eu sou a Carolina Rosa, artista orientadora da linguagem de teatro da região Norte 3. Na semana passada, a gente falou um pouco sobre as nossas referências artísticas, enquanto vocabulário e ferramentas para a constituição da nossa presença dentro da nossa produção artística. Eu fiz uma live como proposta de ação cultural do programa para esse ano, com a Marta Kisperrone e convidadas parceiras que trabalham com ela. A gente chamou essa live de Live e Performance Corpos Ardentes. E a gente combinou entrevista e intervenções performativas dentro da live. A escolha da Marta como entrevistada para essa performance tem um pouco a ver com o vídeo da semana passada, porque ela é uma referência para o meu trabalho enquanto artista. A ação de hoje, então, consiste em pensar sobre esses norteadores do programa vocacional, que é a ideia de ação cultural e a ideia de apreciação. De acordo com o Guia 2020 do programa vocacional, a ação cultural são ações capazes de interromper e desviar o fluxo cotidiano dos hábitos e valores da indústria cultural. Já a apreciação é questionar e expandir as formas de apreciação de um ato criativo, desenvolver a imaginação, ampliar a escuta, pensar a produção de um corpo mais sensível. Eu vou colocar aqui para vocês um trecho da live que foi feita e o link na descrição para quem quiser assistir na íntegra. E a minha proposta de hoje é que vocês assistam a live e pensem sobre essa questão da apreciação. Assistir a uma live como essa no Instagram é uma forma de expandir as formas de apreciação de uma criação artística? Vocês sentem que vocês expandem o imaginário de vocês, que a gente se desloca das formas vigentes da indústria cultural? Eu quero pedir para que vocês escrevam sobre essas questões e me mandem para o e-mail vocacional2020carolinarosa@gmail.com para a gente conversar um pouco. E por último, eu queria contar para vocês que eu já iniciei um grupo de orientações online que vai se encontrar semanalmente por plataformas de reunião. Caso você tenha interesse de fazer parte desse grupo, é só você me escrever. Um beijo e até semana que vem. Cá estou. Voltando. Cá estou. Então, pegar o gancho de um pouco do que você falou, da coisa da desobediência da Lilith, né? E uma das coisas que me instigou muito quando a gente estava conversando sobre essa coisa da live é algo que eu acho que perpassa o seu trabalho como um todo, que é essa revolta como um estado de presença. Queria que eu já participei de oficina com você dando, eu sei que você trabalha muito sobre a presença, né? Quando você está trabalhando com atores, atrizes e etc. E como que é essa pulsão da revolta como um disparador para trabalhar a presença? Eu sou atriz, né, também. Então, eu sou uma diretora que é atriz. Acho que isso muda muito a perspectiva. Porque mesmo a maneira de dirigir, né, essa palavra que seria incrível a gente recriar outra palavra, né, porque a direção é uma direção, né, e eu vejo muito mais a direção como um lugar, em vez de ser isso, ser mais de puxar do que mais de liberar, né, de criar, né, uma situação para a coisa acontecer do que somente a direção, né? Mas eu como diretora, atriz, mulher também, de certa maneira, não tem como pensar o trabalho, né, e não partir do corpo. Então, sempre, em todos os trabalhos, no Rosa, a gente começou fazendo trabalho de órgãos, porque para a gente entender, a Rosa falava, eu escrevo com coração para corações. Então, a gente vai entender a matéria do que ela é feita, né? E no Revolta, também a gente já estava num lugar de um corpo
que transtorna as pessoas. Já é um corpo... A Rosa, de certa maneira, ela tinha... A gente não queria, a gente queria fugir do heroísmo dela, apesar de ela... que ela é muito heróica, né, como uma liderança, né, com ecos assim do século XIX, mas a Lilith, a bruxa, né, ela passa para transtornar as pessoas e os lugares por onde ela passa. Então a gente teve que ativar lugares, né, do nosso corpo, do nosso estado energético, que não eram lugares, vamos dizer, procedimentos tradicionais, sempre partindo da ideia de que o nosso corpo ele não é, o nosso corpo não é neutro. Ontem a gente estava conversando com a coletiva, falando muito sobre isso, assim, uma ideia que se tem, né? Mas nós que viemos de uma formação, às vezes, de teatral muito tradicional, né? E se a gente pensar, o teatro que a gente aprende ainda muito, por mais que tenham grandes, né? Grandes, e tem fazedoras que influenciaram a gente, artistas, diretoras, mas a tradição teatral né? Heteropatriarcal, né? Então, acreditando muito, né? E eu respeito também esse teatro, não é um manifesto contra esse teatro, mas um teatro da ideia, um teatro do texto, um teatro da palavra, um teatro do rigor técnico. Então, a gente deixa isso de lado para ir para um outro lugar onde a nossa história, mesmo de certa maneira, mesmo eu como atriz, me liberou muito de ser diretora, porque já não é mais esse lugar da intérprete de uma ideia de outra pessoa ou de um texto, mas partir dessa minha da minha história, do meu presente. E aí a escuta da revolta, a revolta também não é uma ideia, é mais um sentimento do nosso tempo. Então, tudo afeta a gente, né? Então, se estava tendo revoltas, a Rosa, a gente estreou a Rosa e teve junho de 2013. Então, a nossa Rosa se tornou mais anarquista e mais autônoma e mais rebelião de 2013. Depois, com o encontro da Rosa com o movimento secundarista, a Rosa, mesmo quem já tinha visto já a peça, falou, a Rosa rejuvenesceu, ela ficou mais secundarista. Então, também esse corpo, esse estado que você está falando, é um estado do nosso tempo também. Não é só um milagre de uma prática, de um método físico. Sem dúvida, a gente tem muitas ferramentas, e eu bebo em muitas ferramentas e dispositivos de lugares que eu passei, mas nunca num sentido de ir, assim, de reproduzir uma técnica, né? Então, eu passei pelo Solé e eu fiz teatro de rua há muito tempo, que também a rua te dá esse lugar do embate, né? Da cena ser um combate para você conseguir sobreviver à Praça da Sé ao meio-dia, mas o teatro coletivo, né? Mas tem a ver também com as figuras, os personagens que a gente, históricos que existiram ou não, os mortos e os vivos que a gente traz para a cena. E o que constitui esse espetáculo também, esse corpo desse espetáculo, é a maneira como a gente cria. Então, é uma criação onde cada ensaio, onde a gente improvisa muito, onde a gente, vamos dizer, a gente tem uma liberdade total de se transfigurar. E aí, no Revolta, a gente partiu dessa ideia da monstra, quem seriam, né, pegar, vamos dizer, o que é colocado para a mulher como o pior e transformar isso em potência. Então, é demônia. Então, mesmo a Carolina Bianchi, que já tinha também essa pesquisa, e não é à toa que a gente fez essa peça junto, né? Então, ela estava no espetáculo. Então, a demônia, tudo que... a doença, né? Tudo que constitui, o que faz esse corpo ser um corpo dissidente, um corpo criminoso, estar em nós. E cada uma era muito diferente, né? Eu vou ler um trechinho aqui de uma fala da Lilith, do espetáculo, e é incrível porque, além disso, a Lilith Cristina está nessa live. E as coisas não são à toa. Ela fala assim, eu vivo nos desertos recolhidos, onde a tempestade cega as caravanas. Eu que sou acusada. Eu vivo nos cantos isolados e empoeirados, onde jaz a céu aberto a água pútrida dos esgotos, nas florestas isoladas, nos pântanos.
E as minhas belezas usurpadas foram transcritas por impostores sobre o nome deles. Todos riem quando sabem o que eu penso. Então, eu sou outra. Esse é um trecho do Lilith, do Reza Baraheni, com a tradução da Leda Khatun. Então, também no Revolta a gente, vamos dizer, enquanto no Rosa tinha uma explosão, né? A Rosa, ela sempre, aconteça o que acontecer, ela é resiliente. A Lilith, ela já vem da escuridão, ela se esconde. Então, também tinha muito isso. Formas de sobrevivência que vem do esconderijo, que vem da noite, que vem do se cobrir. Então, a gente descobriu esse dispositivo, né? Eu trouxe o dispositivo dos mantos dourados, que você experimentou na oficina dos corpos ardentes, né? Os mantos dourados, na verdade, não são mantos dourados, são mantos plásticos usados por refugiados quando são naufragados, né? Existem milhares de fotos, são mantos térmicos, um manto banal que você compra na Decathlon, mas ali a gente se transfigurava e virava esse lugar desse corpo da Lilith, vamos dizer, da Lilith mitológica que existe, né, lá atrás. Quando a gente fala de Lilith, também tem essa figura das demônias da região da Mesopotâmia, da Suméria, da Pérsia, que se cultivavam muito no mundo matriarcal, que era a figura que a gente chama de Lilith, né, que são essas figuras dessas mulheres com asas, com chifres e garras que viviam entre as corujas. Então, o que seriam essas mulheres monstras e pássaros? Então, também tudo serve para a gente, Carol. O elemento dessa figura mítica, dessa força, né, dessa mulher coruja, a gente também trouxe. E tem coisas que a gente nem pode falar, porque também tem no candomblé, também tem em vários lugares. Então, a gente também... Isso é invisível, mas a gente também foi beber nisso para a gente adquirir essa força. Então, não é sobre representar, a gente não estava representando a imagem da bruxa, né, com o chapéu, que também é muito legal, e no nariz, na vassoura, mas a gente estava evocando, vamos dizer, um tipo de força. E aí é muito difícil falar sobre ela, porque ela também não acontece sozinha, ela acontecia entre nós. Que nem Rosa, no Rosa não tinha uma rosa, né? A personagem principal, eram várias rosas. Na Revolta Lilith também a gente foi descobrindo essa força em comunhão entre nós, sempre pensando que é para o público também, né? Mas nessa relação. E aí o Veríssimo escreveu uma experiência muito única quando estamos debaixo do manto. Veríssima. É isso, né? A gente se esconde para a gente poder se revelar. E isso era uma estratégia... Pra acessar uma força, né? Total, é uma estratégia de sobrevivência de muitos corpos em fuga e muitos corpos dissidentes, né? Desde da máscara, mesmo ciganas, mesmo refugiadas, mesmo, enfim, o que é né, se vestir para poder se revelar. A própria máscara é um lugar disso. Então, a gente foi um pouco para esses lugares, assim. Maravilhoso. Quer chamar e invocar a nossa próxima bruxa? Sim, então, fazendo a ligação, não existe teatro e bruxaria sem música. Tem que ter música. Parte dessa pulsão para ela existir e parte desse lugar é a música. E aí aconteceu, e falo porque aconteceu mesmo, porque foi a Ana Helena que procurou, porque ela queria fazer uma música a partir do Rosa, e de repente acontece que a Ana Helena e Carla, Fronte Violeta, começam a participar dos ensaios e integrar o Revolta Lilith. E sem a presença delas, como é uma música que também é dramaturgia. Então, também pensar que tudo é dramaturgia. Essa música, vamos dizer, ela compôs também esse corpo. A música também é um corpo e também fez com que a gente pudesse, vamos dizer, fazer com que essas Liliths chegassem. Então, Fronte Violeta já está pronto. Teremos alguns minutos agora para a gente ouvir música e poder experienciar outras relações de bruxaria. Com certeza, Martinha.
Quem quiser aí já preparar o corpo para dançar, estamos chamando. Carinho. Tá bom, tá bom.